o que vocês podem fazer ou como vocês podem se preocupar para atender essas demandas, né? Como é que vocês se preparam para isso? E aqui acaba sendo uma questão um pouco mais prática, mas é uma questão prática que tem que ser liderada por uma pessoa dentro da sua empresa. Às vezes, pela nossa experiência aqui do lado de cá, que chega demanda assim, de urgência, olha, preciso fazer isso. Às vezes é um diretor, às vezes não é o responsável de estabilidade que entra em contato com a gente, às vezes é o responsável de estabilidade, mas de qualquer modo, quando existe essa demanda, e essa demanda está no início, ou seja, a primeira vez que vocês escutam falar sobre isso, a primeira vez que a empresa já escutou falar sobre SG e estabilidade, mas nunca pensou, as pessoas que trabalham na empresa já ouviram falar sobre estabilidade, SG, mas nunca pensou na empresa, como a empresa faz o que ela faz, é bem comum bater um certo desespero. Fala, beleza, o que eu faço? E aí buscar consultorias, buscar apoio, buscar conhecimento. E aqui o que eu pretendo falar aqui é um passo a passo que vocês podem, se você estiver numa empresa, ou se você for um gestor de estabilidade, está estudando para ser um consultor de estabilidade, ou já tem experiência na área, enfim. O que vocês devem fazer para começar a gestão de estabilidade de uma empresa? Então, acho que a primeira coisa, você sendo um diretor, você não sendo responsável da área, você tem que entender por que a sustentabilidade é importante. Não adianta vocês quererem pular etapas. Essa é a minha visão, tá? Não adianta a empresa, querer pegar um questionário de avaliação de stakeholder, responder sem refletir sobre isso, sem refletir o que essa demanda vai impactar na empresa, só simplesmente responder o questionário e ver qual é a pontuação e seguir a vida. Porque quando vocês fazem isso, vocês estão empurrando o problema para frente, que justamente não é uma decisão sustentável. O conceito de estabilidade é justamente você não jogar um problema que pode ocorrer para frente, é você tentar resolver o problema hoje para evitar consequências ruins no futuro. Então, é muito importante vocês contextualizarem o que é estabilidade. E a gente tem, no Academy também, nessa eu vou voltar para o Academy, a gente tem aqui um pitch, a gente chama pitch SG. É pitch para a diretoria, em que a gente explica, é um videozinho só, bem curtinho, 9 minutos, que também tem um material, pitch para a diretoria, tá aqui, esse material é bem legal, tá? É um PDF, e aqui sou eu falando, há um tempo atrás, sobre por que sustentabilidade é importante e o que a diretoria deve se preocupar. Por que isso é importante? Porque para você fazer uma ação de estabilidade, a diretoria precisa minimamente saber o que é. Precisa minimamente saber o que vocês vão fazer. Precisa minimamente entender que isso vai ser um trabalho continuado, entendeu? Para você conseguir, de fato, atender a demanda do fornecedor nessa primeira solicitação e principalmente nas próximas solicitações. Porque a primeira talvez possa passar, não é a primeira vez que ele está respondendo e tal, possa passar, as suas respostas podem ser, entre aspas, não tão boas. Mas você não apresentar uma evolução é ruim. Então você precisa engajar a diretoria. E eu aconselho vocês verem esse pitch lá da diretoria, principalmente baixar esse material que está aqui, tá? Baixa esse material complementar aqui, estuda esse material complementar, manda esse vídeo para a diretoria, manda essa apresentação para a diretoria, porque isso vai dar, ou se você já for um diretor, já olha, entende isso, porque isso vai dar uma base um pouco melhor para as próximas demandas que vão ter que ser feitas, tá? Em seguida, é muito importante identificar o responsável da área. Quem é o responsável da área? No pitch da diretoria eu falo sobre essa pessoa. Eu aqui da Raso, a gente chama ele de gestor de estabilidade. Esse responsável da área pode tanto ser um CLT da empresa, então aquele exemplo que eu dei lá, a empresa é uma transportadora. Ela pode ter internamente um gestor de estabilidade, é um CLT que está ali dentro, ele vai pensar na empresa, vai fazer as ações, ele
assim, idealmente é que ele seja dedicado para essa área, mas a gente entende que dependendo do tamanho da empresa, dependendo do momento que vocês estão, de repente vocês não vão ter uma pessoa dedicada, então vocês pegam um agregado, atribui uma tarefa a mais para alguém que é da empresa, sei lá, o gestor de RH, de jurídico, de meio ambiente, identifica esse responsável e atribui para ele a responsabilidade da área. Ou pode ser também um consultor externo, principalmente nesse início. A gente tem experiências com parcerias de consultores que tanto estruturam inicialmente a gestão de estabilidade, como também acompanham a gestão de estabilidade da empresa. Então, dependendo do consultor, se vocês forem consultores que estão vendo isso aqui, vocês podem pensar nesses dois tipos de serviço que vocês possam vender. O inicial que estrutura e entrega, e outro que você estrutura ou não, mas acompanha a evolução. Tá? Então, esse responsável é muito importante ter. Porque se uma área não tiver um dono, ela morre de fome. Entendeu? Não dá para ter vários donos também, que também morre de fome. Então, é muito importante a gente ter esse responsável. É como se fosse um gerente mesmo da área. Tá? Talvez sejam vocês que estão vendo a live aqui. E é muito importante para esse responsável que todo esse conteúdo que a gente gera aqui na Rase é destinado. Tá? Então, o nosso conteúdo, a nossa plataforma, o nosso sistema, as nossas funcionalidades são justamente o nosso produto, que é a plataforma da Rase, é justamente para essa pessoa. Para essa pessoa conseguir fazer a gestão de estabilidade e conseguir evoluir a gestão de estabilidade da empresa. Beleza? Então, definido esse responsável, é muito importante vocês montarem um comitê de estabilidade. O que é o comitê? O comitê é um grupo de pessoas que entendem da empresa e que podem melhorar a compreensão das ações que vocês fazem, de estabilidade e tal, do engajamento dos colaboradores da empresa, de forma a vocês conseguirem enxergar ou pegar informações relevantes para vocês diagnosticarem, medirem e evoluírem a ação de estabilidade. Então, normalmente, o comitê é um grupo interdisciplinar que consegue falar, cada um consegue falar sobre diferentes áreas da empresa. Então, vou dar um exemplo de comitê. Vamos supor que você é o responsável da área, é o gerente de meio ambiente. Esse é o responsável, ele é o responsável da área de sustentabilidade. Esse responsável, ele vai montar o comitê, e o comitê vai ter uma pessoa do RH para pensar nas questões sociais, vai ter uma pessoa do jurídico para pensar sobre o compliance, sobre a governança, e vai ter um diretor, por exemplo, para falar sobre a estratégia da empresa. Pronto. É um grupo interdisciplinar que vai entender um pouco sobre o o S, sobre o G, e também sobre as direções da empresa, a estratégia da empresa. É isso, tá? Esse comitê é muito importante, tá? Ser formado, porque é ele que vai refletir sobre as ações que vão ser feitas e vai aprovar ou não aprovar, fazer com que a mensagem de estabilidade permeie a empresa também, chegue nos outros colaboradores, tá? A gente não vai falar especificamente sobre engajamento de stakeholder nessa live, porque não cabe, mas eles também podem ser pontos chaves para identificar embaixadores de estabilidade, pensar pessoas que vão enviar informação, ou seja, eles vão conseguir falar sobre todas as áreas da empresa, já que a sustentabilidade é uma área que acaba sendo indisciplinada na empresa, beleza? Depois, é importante vocês entenderem o que vocês vão precisar fazer para atender essas demandas aqui, de sustentabilidade e de mudanças climáticas. Beleza. Você já sabe que tem que responder um questionário, eventualmente. Já sabe que tem que construir um relatório, já sabe que tem que montar um inventário. Mas, de fato, o que vocês têm que fazer? O que na prática significa? Quais são as ações que, na prática, vocês vão ter que executar para conseguir chegar no relatório de estabilidade? Para conseguir montar um inventário? Para conseguir responder um CDP? Para conseguir buscar um selo, responder o questionário da EcoVadis? O que vocês têm que fazer? E aí entra no mérito de você, obviamente, já ter ideia do que vai ser demandado, então você saber mais ou menos o questionário que você vai ser respondido, porque, como eu disse, diferentes clientes podem demandar diferentes coisas, né? O seu cliente, de repente, pode demandar o relatório, a materialidade, o inventário, enfim.
Mas, no final das contas, se você tiver uma gestão de sustentabilidade completa, você consegue responder isso tudo, independente da demanda que você tenha. Se você tiver uma gestão de sustentabilidade, conforme a plataforma da Rasi te dá, você vai conseguir responder tudo. Pode ser que você tenha falho, algum item específico, alguma prática específica, mas você vai conseguir enxergar que essa prática está faltando e você vai conseguir gerir ela do sistema da Rasi. Tá? Então, vocês têm que estudar a jornada. Tá? E o que é essa jornada? É a jornada que a gente tem na Rasi, de realizar um diagnóstico, fazer a maternidade, fazer a gestão de estabilidade em si, montar o inventário, construir um relatório e avaliar, ter engajamento com o stakeholder. Isso tudo está bem explicado aqui no Academy também, que são as lives que eu já apresentei anteriormente, que são essas lives aqui de gestão ESG. Se você olhar essas duas lives aqui, vocês vão entender qual é o passo a passo que essa empresa vai precisar seguir. Para quem é esse conteúdo? Esse conteúdo ele é muito relevante para o responsável da área. Se você for o responsável da área de estabilidade, é muito importante que você entenda essa jornada. Você entenda o que é um diagnóstico, você entenda o que é maternidade, como que é feito o diagnóstico, para que ele serve, quais são os resultados, você entenda o que é maternidade, para que ela serve, como que você faz, etc. Você entenda o que você tem que gerir de estabilidade, como é que você vai fazer a gestão, o que você está pensando em evoluir, como você vai acompanhar a evolução, e por aí vai. Então, você tem que entender essa jornada, você, responsável da área, você precisa entender essa jornada. Para quê? Para quando você já tiver passado o pitch da diretoria para a diretoria, você sendo responsável da área, já tiver montado o comitê, já tiver estudado a jornada e saber o que tem que ser feito, você fazer um kickoff com o comitê. Aqui, esse kickoff é muito importante e é o momento que vocês vão startar a gestão de estabilidade da empresa. Tá? Então, esse kickoff, existe todo um preparo para esse kickoff, que é justamente o que eu estou falando nessa live até agora. Tem todo um preparo do que você precisa fazer, como você precisa fazer e tal, de conteúdo, de engajamento, identificação das pessoas, etc. e tal, né? Mas para você fazer um alinhamento, fazer um kickoff, qual o objetivo desse kickoff? Considerando que você é o responsável da área de sustentabilidade que busca responder às demandas dos fornecedores da melhor forma possível, considerando que você vai querer evoluir os seus indicadores de estabilidade com o tempo, você tem que fazer o kickoff para justamente explicar para a diretoria e para o comitê o que é a jornada de estabilidade, o que vocês vão ter que executar, o que vocês vão ter que fazer no início e o que vocês vão ter que acompanhar de indicador, de políticas, de métricas, de tudo isso de gestão de estabilidade, para vocês identificarem essa estabilidade de vocês hoje, para vocês conseguirem evoluir a gestão de estabilidade com o tempo. Então, basicamente, esse kickoff, essa reunião com a diretoria, ela é extremamente importante para você deixar claro e alinhar a expectativa com todo mundo. Porque se você não alinhar a expectativa com a diretoria e com o comitê, é bem provável que vocês não consigam executar nada. E se vocês não conseguirem executar, vocês não vão conseguir atender a demanda dos fornecedores. E isso vai gerar a consequência de vocês responderem mal o questionário, não conseguir construir um relatório, de repente perder ponto, perder até a contratação de um serviço. Beleza? Porque vocês não estão aptos a participarem de uma concorrência, por exemplo, de um fornecedor de vocês. Então, esse elemento de expectativa aqui é muito importante. E qual é a informação, assim, separando aqui qual é a informação principal que vocês devem passar para a diretoria e para o comitê, é que, inicialmente, trabalhos vão ter que ser executados, vocês vão precisar fazer um diagnóstico para saber como é que vocês estão hoje, dado diferentes critérios, diferentes temas relacionados à sustentabilidade, o que a gente faz hoje, o que a gente não faz, como que a gente está. O diagnóstico vai dar uma pontuação, vai dar vai balizar
as ações que vocês já fazem hoje com critérios de estabilidade. A gente tem esse diagnóstico, a gente usa a PR2030 na plataforma da RASE como referência. A principal referência nossa para o nosso diagnóstico é a PR2030. E vocês conseguem ter a pontuação da empresa de vocês. Com essa pontuação, vocês conseguem saber se vocês estão bem ou se vocês estão mal com relação à gestão de estabilidade. Esse é o ponto principal. E a partir desse diagnóstico, o objetivo é que você evolua essa pontuação com o passar do tempo. Que no início do ano você responda, tem uma pontuação, e no início do ano que vem, vamos dar um ano de intervalo aí, que essa pontuação seja maior. Beleza? Então, esse diagnóstico é um trabalho que tem que ser executado com a participação de um monte de gente da empresa para você saber como é que está a gestão de estabilidade. Depois, vocês vão ter que fazer a materialidade. O que é a materialidade? É quando vocês vão separar os temas que são relevantes para a sua empresa. Quais são os temas? Mudanças climáticas, ética, avaliação de fornecedores, resíduos, diversidade. Quais são os temas que são relevantes para a sua empresa? Vocês vão identificar na materialidade. Depois, vocês vão ter que fazer uma gestão. O que é a gestão? Vocês vão ter que coletar dados, vocês vão ter que engajar os colaboradores, vocês vão ter que criar ou padronizar políticas, vocês vão ter que pensar nas ações que vocês vão fazer para evoluir a gestão de estabilidade da empresa de vocês. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático com relação ao inventário de gás de efeito de estufa. Vocês fizeram o primeiro inventário, é uma ação que vocês vão ter que fazer. Calculei minha emissão, mas vocês estão sendo demandados para reduzir a emissão de vocês. Então, vocês vão ter que fazer alguma coisa para reduzir a emissão. Então, vocês vão ter que comprar energia limpa. Porque a energia limpa para reduzir a emissão de vocês do escopo 2. Então, é uma ação que vocês vão ter que fazer para melhorar a gestão de um tema, um indicador de um tema, né? E, consequentemente, melhorar a gestão de um tema material da empresa de vocês. Então, isso tudo, eu dei um exemplo, mas vocês vão ter que fazer essa gestão de vários temas, de várias práticas, de várias medidas, de várias políticas, de vários indicadores. E isso vai variar de acordo com a sua materialidade, ou de acordo com o seu setor. Você não vai ter as demandas que a empresa de transporte, que foi o exemplo que eu dei tem, não vai ser a mesma, as ações de estabilidade que ela tem, não vai ser a mesma para um escritório, uma empresa de TI. Não vai ser a mesma demanda. As demandas são diferentes. Então, você vai ter que enxergar o contexto da sua empresa. Por isso que, dificilmente, por isso que a gente não consegue padronizar de forma extremamente ampla. Não consegue, mas é difícil. Sempre tem uma particularidade de padronizar as ações de estabilidade para qualquer tipo de empresa, qualquer setor. Então, esse trabalho de você entender a sua empresa, entender as demandas de estabilidade da sua empresa e pensar nas ações de melhoria de estabilidade da sua empresa, é justamente o que você tem que passar aqui para a diretoria e comitê. É isso que vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que criar, executar tarefas e acompanhar a gestão, evoluir a gestão com o passar do tempo. É um trabalho que é continuado. E isso tem que ser muito claro para a diretoria e muito claro para o comitê. Esse comitê é muito importante, porque ele vai trazer a perspectiva da empresa, da área do E, do S, do G, por exemplo, né? Vai trazer, de repente, outros colaboradores que são relevantes para discutir sobre assuntos da empresa, em reuniões. Quais são as medidas que a gente pode tomar? De repente, o comitê não saiba quais são as ações que você pode fazer, mas o comitê com certeza vai conseguir indicar alguém que consiga falar sobre isso. Quem é da empresa consegue falar sobre compra de energia limpa? É a pessoa X lá da operação. Ela traz para uma reunião e vocês pensam nisso e compram a energia limpa. Então faz o processo de comprar energia limpa. Então, isso tudo tem que estar alinhado. Tá? Nesse momento de kickoff, não é o momento de vocês criarem metas. É o momento simplesmente de dizer que esse é o passo a passo que vai ser seguido. Que é isso que vocês planejam fazer. E que, inicialmente, precisa de uma estruturação para depois pensar na gestão e evolução da agenda de sustentabilidade. Beleza? Então, essa reunião eu julgo como extrema importância, tá? E é muito importante também nessa reunião
se vocês tiverem estudado bem a jornada e já conseguirem visualizar as ações de diagnóstico, maternidade, estabilidade, cálculo de inventário e relatório, colocar datas. Datas que vocês querem concluir o diagnóstico, datas que vocês querem concluir a maternidade, datas que vocês querem concluir o inventário, datas que vocês querem concluir o relatório de estabilidade. Datas. Porque com isso, com datas e com objetivos claros, a gente entra naquela gestão de metas e tal, você tem que ter um objetivo claro, alcançável e que tem uma data para ser concluída. Se vocês tiverem isso, vocês conseguem alinhar essa expectativa aqui de forma muito boa e, de fato, iniciar, executar, ou seja, desenvolver a agenda de sustentabilidade da sua empresa. Beleza? Então, isso aqui é o kickoff. E aí, seguindo, né? Uma vez que você concluiu, fez o kickoff lá, passou essa experiência toda, a expectativa toda para a empresa, você deve, de fato, iniciar a execução da jornada. Né? Não sei, e aqui nessa iniciar e executar a jornada, você vai ter que casar com quando que você tem que responder as demandas, né? Obviamente. Né? Lembrando que a informação principal é que vocês têm que responder de forma satisfatória as demandas de estabilidade dos seus fornecedores. Essa é a premissa dessa live, inclusive, e eu estou assumindo que essa é a premissa para vocês buscarem essa estabilidade. Vocês vão ter que casar a execução dessa jornada com as demandas que vocês têm e, eventualmente, com as datas que vocês vão ter também. Então, o diagnóstico, a materialidade, vamos supor que você precisa do inventário de gás de efeito estufa. Pô, você precisa, se a demanda está sendo clara, quais são as ações que você faz, quais são as emissões que sua empresa tem e quais são as ações de emissão de gás de efeito estufa, com a redução de emissão de gás de efeito estufa, talvez você possa até pular aqui diagnóstico e materialidade e partir direto para cá, para conseguir atender de forma mais rápida essa demanda e depois, com o tempo, pensar nessas outras etapas que está, de fato, na estruturação da gestão de sustentabilidade da sua empresa. Então, essa iniciação e execução depende diretamente de como vocês estão sendo cobrados. A minha visão se você está sendo cobrado só por um inventário, cara, faz isso aqui tudo. Faz tudo, porque isso vai ser relevante para você. Se não for agora, vai ser depois. E vai te dar um embasamento muito bom, inclusive, para as ações de mudanças climáticas. Tá? Então, pensa nessa organização aqui. Pensa em como você deve fazer para iniciar a gestão de sustentabilidade e quais são os primeiros passos para a gestão da empresa. Executa isso. Coloca isso dentro do seu cronograma, dentro da expectativa que você tem com a diretoria e comitê, porque isso é importante. Beleza? Feito isso, o diagnóstico é uma coisa que você faz, tem início, meio e fim. Você vai continuar evoluindo as respostas desse diagnóstico de forma continuada para você ver a evolução, mas o diagnóstico inicial ele tem início, meio e fim. Então, você tira a primeira foto. Pensa que é uma foto das ações de estabilidade que você tem. A materialidade também. Uma coisa tem início, meio e fim. Você vai construir a materialidade e ela vai ficar fixa por 1, 2 anos. Tá? E a gestão de estabilidade, não. A gestão de estabilidade é uma coisa que você vai ter que acompanhar. A gente tem a prática aqui de ser minimamente acompanhada trimestralmente, idealmente ser acompanhada mensalmente. Tá? Para você ver se as ações, as políticas, o que você planejou de estratégia de estabilidade, se isso está sendo passado direito, está em conformidade com a expectativa da diretoria e comitê. Então, o que é essa gestão de estabilidade? É quando você, de fato, planeja o que você vai fazer ao longo de um ano para evoluir a gestão de estabilidade da sua empresa. Aqui começa a ter a necessidade de ter metas, né? Metas dos indicadores, ou metas de conclusões de políticas, de implementação de projetos, por aí vai. Beleza? Vou beber uma água aqui. O inventário de GE é um trabalho que tem, o primeiro inventário tem início, meio e fim,
mas você vai precisar coletar dados mensais para montar o inventário do ano seguinte. Relatório de estabilidade é um relatório que você conclui, né? Conclui, resume o que você fez ao longo de um ano, por exemplo. Então, essas ações aqui é o que você tem que... Depois que você fizer o kickoff, você tem que planejar e executar ao longo de alguns meses. Relatório não, né? Mas essas aqui, com certeza, ao longo de um mês, 2 meses, 3 meses no máximo, talvez você tenha que ter isso aqui pronto. Eu tenho certeza que se você tiver isso aqui pronto, você vai conseguir fazer o seu relatório, você vai conseguir responder bem um CDP, vai conseguir responder bem um questionário de engajamento de stakeholder, você vai conseguir responder bem quais são as ações de estabilidade que sua empresa vai ter, tem com relação a algum cliente, vai conseguir responder uma avaliação de stakeholder, vai conseguir responder um EcoVadis, vai conseguir responder as demandas que a sua empresa eventualmente pode ter. Beleza? E lembrando que isso é sempre uma ação continuada. Que eu vim falando algumas vezes. Não é que você vai responder essa demanda uma vez que ela vai acabar. Se veio a primeira vez, ela vai vir no ano seguinte, no próximo, no próximo, no próximo. Então, você ter uma organização dessa área, que foi o que eu pensei em falar aqui, que eu deixei bem claro desde o início, com o responsável, com o comitê, com a diretoria engajada, é muito importante para que essas ações continuadas tenham um histórico, tenham uma previsibilidade, tenham um acompanhamento da evolução trimestralmente, mensalmente, anualmente. Então, isso é muito importante. Beleza? E eu acabei aqui, né, a apresentação que eu tinha para falar, e a última informação que eu tenho para falar é que a plataforma da Hasel é justamente a ferramenta para te ajudar a estruturar fazer essa estrutura. Então, se você está iniciando a gestão de estabilidade, você pode iniciar com a conta grátis, você pode depois contratar o plano business, que vai te dar a gente dá um suporte também sobre as funcionalidades da plataforma, eventualmente algum suporte técnico sobre gestão de estabilidade, mas que a gente não é o responsável. O ideal é que vocês tenham esse responsável, que pode ser um consultor externo, pode ser um responsável da área, como eu falei, e a gente consegue dar esse apoio para vocês começarem a evoluir a gestão de estabilidade da empresa. Então, a plataforma da Hasel é a ferramenta que já tem essa estrutura toda pronta e que otimiza as ações que sua empresa faz, que esse gestor, que esse responsável vai ter que executar para justamente conseguir responder isso tudo, executar essas tarefas. Beleza? Então, toda essa apresentação aqui que eu fiz, tá, na hora de executar aqui, justamente onde a Hasel mais ajuda vocês, tá? Com esse passo a passo, com a estrutura. E todas as informações anteriores é como vocês devem se preocupar, como vocês devem entender a contextualização das demandas e tal, e como é que vocês devem se preparar para, de fato, começar a executar essa gestão de estabilidade. Beleza, pessoal? Tá dando a hora aí. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Eu falei bastante, apesar da minha voz estar muito ruim. Desculpa aí se eu tossi no ouvido de vocês, se estiver escutando essa live. Mas espero que esse conteúdo tenha sido útil, principalmente para empresas que estão sendo cobradas e não sabem o que fazer. Essa live teve essa intenção de ajudar esse perfil de pessoas. Se vocês tiverem dúvidas, mandem mensagem para a gente pode dar suporte. Nossa intenção é dar esse suporte de conteúdo para o máximo de pessoas possível. A gente não está vendendo conteúdo, a gente está entregando esse conteúdo. É um conteúdo que, às vezes, é muito importante para várias empresas. Então, esse conteúdo veio de muitas experiências, de experiência prática que a gente tem aqui. Então, a gente entende que o conteúdo é relevante. Espero que tenha sido útil para vocês.